Mas é interessante porque o 7º colocado foi o Corinthians, que brigou praticamente o campeonato inteiro contra o rebaixamento. E teve uma arrancada nesse final de ano espetacular, 9 vitórias consecutivas e conseguiu essa vaga na pré-Libertadores, algo que parecia muito improvável há 2 meses. Se a gente falasse isso, o torcedor do Corinthians ia chamar todo mundo de louco, se falasse que o Timão ia conseguir uma vaga na Libertadores. Então tem essa, a gente vê no gráfico, essa grande evolução do Corinthians em relação às suas posições no Campeonato Brasileiro. Tem ali quem brigou para não cair também, o Vitória, que ficou muito ameaçado durante algum tempo, teve uma boa reação também com o Thiago Carpini, o Fluminense, que até a última rodada tinha chances também de cair, o Bragantino, que se livrou na última rodada com uma vitória espetacular sobre o Criciúma, e quem acabou levando a 17ª posição, acabou caindo para a 2ª divisão, foi o Atlético Paranaense no ano do seu centenário. E só para completar o Z4 também, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá também foram para a 2ª divisão do Brasileirão. Mas falando sobre o Corinthians, Mauro, um ano de 2024 muito movimentado, talvez o mais movimentado entre todos os clubes da Série A, com muitos erros e alguns acertos que vieram no momento certo. Um ano que poderia ter terminado muito pior, mas que não dá para dizer que foi um ano que passou em branco na memória do torcedor corintiano, né, Mauro? Não, acabou sendo um final de ano excelente, né? Mas isso em função também dos momentos difíceis que o Corinthians viveu e que eram, acho que, incompatíveis com o elenco que já tinha, né? Com os investimentos feitos. Mais jogadores foram chegando, mas o Corinthians já tinha um time que não era para ficar ali na zona do rebaixamento, nas imediações, onde passou quase todo o campeonato. Fez contratações muito caras, de novo, aquela questão, né? Você, no Brasil tem o mercado de regulamentado, então não pagou o Ranieri, mas tudo bem, traz o Memphis Depay. Mas quem vai pagar é o patrocinador, então tá tudo bem. Traz aí o Carrilho também e tal. Vai trazendo os jogadores, e claro, reforçou o elenco. O time encaixou em dado momento e aí teve uma arrancada espetacular, né? Igualando o Internacional da Abel Braga em 2020, que também venceu 9 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Fica uma sensação final boa, mas é mais um ano que o Corinthians investe muito e não ganha nenhum título, né? Desde 2017 não ganhou um título relevante e continua investindo, porque a dívida é alta em função também dos elencos caros que o Corinthians mantém ano após ano. Era assim com a antiga gestão, e no primeiro ano da atual gestão, novamente isso aconteceu. O Corinthians tem hoje na sua folha de pagamento o mais caro jogador do futebol brasileiro. E é o clube mais endividado, com 2,4 bi de dívida nesse momento, né? Pelo menos algo em torno disso, pelos números divulgados pelo próprio clube. Então, acabou sendo uma sensação boa no final. Mas boa parte da temporada deixou muito a desejar. Tivesse o time se acertado há mais tempo com os reforços que chegaram, poderia ter saído melhor. Por exemplo, foi eliminado nos 2 mata-mata. Ficou pelo caminho na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Não ganhou nenhum dos 2. Mas como chegou quase no fundo do poço, quando já estava sem Copa do Brasil, sem torneio nenhum para jogar no ano que vem, além do Paulista e talvez a Série B, aí veio essa arrancada. Então, o desfecho foi bom, mas o ano, no cômputo geral, o ano ficou aquém. Porque o investimento é alto. O Corinthians tem o reserva mais caro também, né? O Coronado. Então, o reserva talvez mais caro. Talvez regule com o Dudu, né? Que também terminou a temporada no banco do Palmeiras. Mas tem o jogador mais caro, o Memphis Depay, e o reserva, se não mais caro, um dos mais caros do futebol brasileiro, que é o Coronado, que sempre foi reserva, né? Mas pouquíssimas partidas. Especialmente nesse segundo semestre não teve espaço. Reserva, jogador caro, entre vários outros, né? Então, evidentemente, ele deveria ter apresentado, esse time tinha que ter apresentado mais antes. Apresentou na reta final. Tivesse feito melhor, teria conseguido talvez pelo menos uma vaga direta na Libertadores e não na fase preliminar. E Perno, Corinthians que você apontou muitas vezes como time café com leite. Nessa temporada de 2024. Sem dúvida, até setembro mais ou menos era. Um time que não fazia mal para ninguém. Foi 10º colocado no pujante Campeonato Paulista, né? E até mais ou menos a 30ª rodada, um pouquinho depois, era time de Z4 do Campeonato Brasileiro. Olha só que coisa espetacular. E depois o torcedor fica bravo comigo. Tem que ficar bravo com o time, com quem fez essas 2 porcarias de campanha até lá. Claro que aí houve essa arrancada no final e dá assim, a impressão de que todos os pecados estão absolvidos. Não, né? Acho que o Corinthians errou muito, se endividou bastante. Um time não pode ser avaliado só pelas 9 rodadas finais, né? Depois de ter feito
tanta coisa ruim, principalmente, né, em um clube grande, um clube que gastou muita grana. Então, bom, o Corinthians foi para paz dos policiais, o Corinthians virou manchete por estar devendo dinheiro para todo mundo, por tentativa de impeachment aí do presidente. Quer dizer, tirando essas 9 rodadas finais, o que o Corinthians fez de bom no campeonato, na temporada toda? Absolutamente nada. Contratações aí meio malucas e tal. Agora, o torcedor do Corinthians termina animado o ano porque ele acha que em 2025 vai ser o Corinthians dessas 9 rodadas e não vai lembrar em nada o que fez de setembro para trás. Eu não sei. Confesso para você que ainda quero acompanhar quero ver um pouco mais, um recorte maior, porque a gente também não sabe se todos esses jogadores, esse grupo principal de jogadores vai permanecer, a gente não sabe qual de fato vai ser o Corinthians em 2025, o que o Corinthians vai conseguir pagar e o que ele vai ser obrigado a pagar desse monte de dívida que ele tem. Tem a renegociação com a Caixa Econômica, tem outros credores cobrando, empresários, jogadores que já nem estão mais no clube, que também, né, tem conta espetada lá. Então, qual vai ser o Corinthians? O torcedor tentando ajudar nessa amortização da dívida da Arena também. Isso também é uma coisa que eu tenho um pouco de reserva em relação a isso, mas, enfim, nessa situação de desespero parece que vale tudo. Quem vai ser, por exemplo, o dirigente principal do Corinthians em 2025? O presidente fica, sai? Sim, o Corinthians de muitas dúvidas para a próxima temporada. Bruno, qual que você acha